amigos e minhas amigas que estão aí se preparando para a prova da Câmara Municipal de Belo Horizonte. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não sei se a gente já se encontrou em outros momentos aí da sua preparação. Caso não tenhamos nos encontrado, prazer. Eu sou a professora Flávia Campos. Vou estar aqui com vocês nesse momento específico para a gente trabalhar o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O regimento ele vai trazer para a gente pontos extremamente importantes com relação ao funcionamento da Câmara Municipal, né, tanto a questão do exercício da função legislativa, né, de todos os procedimentos que devem ser seguidos. Então é um ponto, sem dúvida nenhuma, muito importante para a gente. Eu sou servidora do Poder Legislativo, né, no meu caso, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e estou aqui para tentar trabalhar com vocês o máximo de dispositivos possíveis dessa resolução, né, que traz o regimento interno da Câmara Municipal de BH. Lembrando que quando o regimento interno ele é cobrado em prova, ele vai ser cobrado basicamente letra de lei, né, numa prova objetiva, o que a gente espera é isso. Então, bora trabalhar aqui pontos importantes. Claro que essa resolução é uma grande resolução, né, nós temos lá quase 200 artigos nesse regimento interno. Claro que eu não vou trabalhar todos os dispositivos com vocês, mas vou tentar trazer o máximo possível de informação. Vai ser uma aula corrida, tá? Não quero que você fique anotando, não. Quero que você fique com letra de lei na sua mão, com o regimento interno, e que você vai destacando, que você vai fazendo observações rápidas ao longo da nossa aula, tá? Depois você vai estudar com calma a letra de lei, depois você vai revisar esse assunto, anotar alguma coisa a mais que você acha que tem que anotar, mas aqui agora é papum, tá? É a gente trabalhar o máximo de dispositivos possíveis, de fato, dessa nossa resolução. Beleza? Bora lá pra gente começar, então, o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele tá tratado, né, estabelecido na resolução 1480 de 90 da Câmara Municipal. E aí vamos começar a trabalhar pontos, né, dispositivos específicos, como eu combinei com vocês. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a questão da sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A sede da Câmara Municipal, ela vai aparecer pra gente lá no artigo 1º da nossa resolução. O artigo 1º da resolução, ele vai dizer pra gente que a sede da Câmara é o Palácio Francisco Bicalho, onde serão realizadas as suas reuniões. Então, as reuniões da Câmara Municipal de Belo Horizonte ocorrem no Palácio Francisco Bicalho, né, que é aquele palácio ali, o prédio da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º vão trazer pra gente que, em regra, é proibida a realização de reunião fora da sede. Então, as reuniões da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em regra, vão acontecer dentro da sede. Em regra, é proibida a realização de reuniões fora da sede, salvo por motivo de força maior. Então, havendo motivo de força maior, é possível que eu tenha reunião fora dessa sede da Câmara Municipal. Se for em outro lugar dentro do município de Belo Horizonte, então não é possível a gente pensar a Câmara Municipal de Belo Horizonte se reunindo fora da sua sede, fora do município de Belo Horizonte, né? Essa reunião, ela tem que ser realizada por motivo de força maior em outro local dentro do município, com deliberação da mesa. Então, a gente tem que ter uma deliberação da mesa determinando, né, autorizando essa reunião fora da sede, com indicação do motivo. Então, tem que ficar ali expresso o porquê que aquela reunião está sendo feita fora da sede, com submissão ao plenário na primeira reunião localizada no novo local. Então, na primeira reunião que o plenário tiver nesse novo local, que não essa sede, tem que se submeter ao plenário, então, essa deliberação da mesa com essa indicação do motivo, tá certo? Com relação ao artigo 2º, o que a gente vai ter no regimento é alguns pontos específicos com relação à instalação da legislatura. De acordo com o artigo 2º, a abertura da reunião, né, que vai instalar a legislatura, ela vai acontecer no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. A gente vai ver que a legislatura é um período de 4 anos, a gente vai trabalhar daqui a pouco esse conceito no regimento, e aí no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, às 14 horas, deve ser aberta a reunião de instalação dessa legislatura, independente de convocação. Então, não é necessária a convocação para essa reunião de instalação da legislatura. Para que vai ser feita essa reunião? Qual que é o objetivo dela? Ela vai ser feita para dar posse aos vereadores, ou seja, aqueles vereadores, né, que vão entrar ou que foram reeleitos ou que estão entrando pela primeira vez na Câmara. Eles tomam posse nesse dia, né, nessa reunião. Dar posse à mesa diretora, a gente vai falar muito sobre a mesa diretora, sobre a escolha de quem é que integra a mesa diretora, e também dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Então, prefeito e vice-prefeito, nos termos
da nossa lei orgânica, também tomam posse nessa primeira reunião que vai acontecer de instalação da legislatura na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como a gente ainda não tem uma mesa diretora, essa primeira reunião ela vai ser presidida pelo último presidente da Câmara, se ele for reeleito, ou pelo vereador mais idoso. Vamos imaginar que Joãozinho era o presidente da Câmara na legislatura passada. Se ele foi reeleito, ou seja, se ele continua com o cargo de vereador, ele vai presidir essa primeira reunião. Caso ele não tenha sido reeleito, o vereador mais idoso é quem vai presidir essa reunião, tá certo? Até, obviamente, né, escolha da mesa diretora, que aí depois a gente já tem lá o presidente, o novo presidente da Câmara Municipal. Mas como nessa primeira reunião a gente ainda não tem essa mesa, a gente ainda não tem quem é o presidente ou a presidente, então a gente tem essa presidência, né, feita pelo último presidente da Câmara, se ele tiver sido reeleito, ou se não foi, né, reeleito pelo vereador mais idoso. O artigo 4º ele vai tratar da posse do prefeito e do vice-prefeito. Como a gente viu, a posse do prefeito e do vice-prefeito vai acontecer nessa primeira reunião, lá no dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislatura, e eles prestam o compromisso, né, que lhe é devido, que está previsto lá na lei orgânica, durante essa reunião. Tendo tido a posse do prefeito e do vice-prefeito, a gente também tem uma outra atuação muito importante nessa primeira reunião, que é a eleição da mesa. A mesa, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente da mesa, entendendo quem é que integra essa mesa da Câmara, a mesa da Câmara ela é eleita nessa primeira reunião. E aí o artigo 5º, desculpa, ele vai dizer que a eleição da mesa da Câmara far-se-á por cargo ou chapa, por votação nominal. Eu coloquei aqui o artigo 148 do regimento, que já explica pra gente o que é essa votação nominal. Lá na frente, provavelmente no nosso último bloco, a gente volta nesse artigo. Mas o que é a votação nominal? Só pra gente entender como é que vai se dar essa eleição da mesa. A votação nominal, ela acontece quando os vereadores, eles registram o seu voto, seja pelo sistema eletrônico, ou caso o sistema eletrônico não esteja funcionando, eu vou chamar cada vereador para votar sim, não ou abstenção. Então, essa votação nominal, aqui é um conceito, tá, gente, da votação nominal. Essa votação nominal é quando cada vereador, ele vai votar. Então, nessa eleição da mesa da Câmara, eu tenho cada vereador votando para a eleição desses cargos que vão integrar a mesa da Câmara. O parágrafo único fala que a composição da mesa atenderá, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos representados na Câmara. Tanto quanto possível, por quê? Porque isso, obviamente, né, tem que ser analisado ali no caso concreto se dá para garantir exatamente a proporção dos partidos políticos. Mas a tentativa, né, de se garantir ali na mesa diretora da Câmara Municipal o máximo, né, de participação dos partidos políticos. Quem é que integra a mesa da Câmara, né? Porque o artigo 5º está aqui falando da eleição dessa mesa, mas a gente não sabe quem é que integra. A mesa da Câmara, ela está tratada lá no artigo 37 do regimento. Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou e volto no regimento, como eu fiz aqui na votação nominal, como eu estou fazendo aqui na mesa da Câmara, para tentar já trazer alguns conceitos importantes para vocês. Não tem como eu falar da eleição da mesa sem te dizer quem é que integra essa mesa, né? Quem é que vai ser eleito para integrar essa mesa aqui nessa primeira reunião. Então, quem é que integra a mesa da Câmara de acordo com o artigo 37? O presidente, que a gente vai ter o presidente da Câmara, a gente vai falar muito dele nesse nosso regimento, os primeiros e segundo vice-presidentes, o secretário-geral e o primeiro e o segundo secretários. Então, esses são os cargos que integram a mesa diretora da Câmara Municipal. Esses cargos, né, essas pessoas que vão ser eleitos ali para ocupar esses cargos na mesa da Câmara, eles vão exercer um mandato de 2 sessões legislativas. A sessão legislativa, a gente vai ver já logo ali na frente, é o período, né, de 1 ano, né? Então, eles basicamente vão servir ali durante 2 anos nesse cargo, né, de presidente, por exemplo, se ele foi eleito para presidente. Vão ficar no mandato, então, de 2 sessões legislativas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. É um ponto importante porque em alguns outros regimentos aí de outras casas não tem essa vedação, ou existe uma possibilidade ali de exceção. Aqui a gente tem essa vedação, tá? Então, o presidente, por exemplo, da Câmara, ele vai cumprir o mandato de 2 sessões legislativas e aí ele não pode ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição subsequente, tá certo? Então, isso é o que vai acontecer, né, nessa primeira reunião que a gente tem na Câmara. Então, a gente tem na primeira reunião da legislatura, né? Então, a gente tem a posse do prefeito e do vice-prefeito, a posse, obviamente, dos vereadores e a escolha da mesa da Câmara.
tá certo? Entendido um pouquinho dessa primeira reunião, a gente vai lá para o artigo 8º, que vai trazer para a gente as sessões da Câmara Municipal. Vai explicar para a gente o que é legislatura, vai explicar para a gente o que são sessões legislativas. O artigo 8º ele vai dizer que a legislatura ela coincide com o mandato dos vereadores. Então, se o mandato dos vereadores é um período de 4 anos, então a legislatura ela corresponde a esses 4 anos. Ele toma posse lá no primeiro dia e vai ficar durante aquele período do mandato ali, se ele continuar, né, se ele ficar durante todo o período, nessa legislatura. Então, a legislatura é um período de 4 anos, composta de sessões legislativas. E aí, o que são sessões legislativas? Um ano civil completo cada uma. Então, eu tenho 4 sessões legislativas dentro de uma legislatura. Tá certo? A sessão legislativa, ela vai ser composta de 2 sessões de acordo com o artigo 9º. Ela é composta das sessões ordinárias, que são aquelas que ocorrem independentemente de convocação entre fevereiro e dezembro. Então, normalmente, a atuação da Câmara Municipal, ela acontece em que período? Entre fevereiro e dezembro. Então, essa sessão legislativa, ela tem a sessão ordinária, que é aquela que acontece independentemente de convocação. Em janeiro, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela entra em recesso, mas eventualmente a gente pode ter sessões extraordinárias ocorrendo no mês de janeiro. Essas sessões extraordinárias, elas vão acontecer no mês de janeiro mediante convocação, nos termos lá do artigo 73 da Lei Orgânica de BH, né, que traz essa possibilidade dessa sessão extraordinária, tá? Então, a sessão legislativa é o período de um ano civil, né, um ano civil completo. Eu tenho sessão ordinária, que são aquelas que acontecem entre fevereiro e dezembro, independentemente de convocação, e a sessão extraordinária, que pode vir a acontecer, né, em janeiro, mediante convocação, tá certo? Os parágrafos 1º e 2º, eles falam um pouco mais sobre essa questão da sessão extraordinária. Eles vão dizer que, na sessão extraordinária, somente se deliberará sobre as proposições objetos da convocação. Eu não tenho uma sessão extraordinária para discutir qualquer coisa, né? Ela tem um objeto específico que justifique a Câmara Municipal de Belo Horizonte estar funcionando em janeiro. Então, nessa sessão extraordinária, só vai se deliberar sobre essas proposições objeto da convocação. Somente será instalada após transcorridas pelo menos 24 horas da publicação de sua convocação. A gente tem que pensar que os vereadores da Câmara Municipal, as vereadoras, elas não estão ali, né, normalmente em janeiro. Tem vários que continuam ali exercendo a função deles, uma função mais de gabinete, mas vários deles vão viajar, vão para outros lugares. Então, eu tenho que ter um período ali para eles conseguirem aparecer, para eles conseguirem vir, né, trabalhar, exercer aquela função deles. Então, a sessão extraordinária só vai ser instalada após transcorridas pelo menos 24 horas da publicação de sua convocação. E ela encerrar-se-á ao final do prazo estabelecido para o seu funcionamento. Então, eventualmente, se lá naquela convocação já tinha um prazo estabelecido para a sessão extraordinária, terminando o prazo, ela vai, obviamente, se encerrar. Pelo término das proposições objetos da convocação, pode ser que não tinha prazo, ou pode ser que antes mesmo daquele prazo vencer, terminou-se ali aquela discussão daquelas proposições que geraram a sessão extraordinária, então também vai ter o encerramento, né, da sessão extraordinária, ou em 31 de janeiro. Então, 31 de janeiro não tem mais, né, a sessão extraordinária, ela vai terminar, né, ela vai se encerrar, tá certo? O artigo 10, ele vai trazer pra gente um pouco como que funcionam as reuniões da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela se reúne, né, de diversas formas, e a gente tem que entender um pouquinho todas essas formas de reunião. Então, o artigo 10, ele vai dizer que as reuniões da Câmara são: 1. Ordinárias, se realizado uma vez por dia, às 14h30, nos 10 primeiros dias úteis de cada mês, salvo em janeiro, porque a gente vai lembrar que janeiro é recesso. Então, as reuniões ordinárias, elas acontecem uma vez por dia, às 14h30, nos 10 primeiros dias úteis de cada mês. Elas são ordinárias por quê? Porque são aquelas que já têm um horário fixo ali para acontecer, que a gente já sabe que vai acontecer uma vez por dia. Além das sessões, das reuniões ordinárias, nós temos as reuniões extraordinárias, que vão se realizar em dia ou horário diferente do fixado para as ordinárias. Lembrando que aqui a gente está falando de reuniões da Câmara, tá, gente? Não mais de sessão, né, daquela sessão legislativa que tem a ordinária e tem a extraordinária. Aqui a gente está falando da reunião. Então, vamos pensar que nos meses ali de fevereiro a dezembro, que são os meses que a gente tem, né, a sessão ordinária, a gente tem diversos tipos de reunião.
A reunião ordinária é aquela que já tem, que acontece uma vez por dia, às 14h30, nos 10 primeiros dias úteis de cada mês. A reunião extraordinária é aquela que vai acontecer em outros horários ou em outros dias do que esses que estão aqui. Pode ser que, eventualmente, a Câmara Municipal de Belo Horizonte ela precise se reunir num dia de manhã, ou ela precisa se reunir depois desses 10 primeiros dias úteis de cada mês. Então, essas reuniões, elas são chamadas de extraordinárias. Também temos as reuniões especiais, que se realizam para exposição de assuntos relevantes de interesse público. Então, é possível que a gente tenha uma reunião especial convocada, né, para expor algum assunto de relevante interesse público. E temos também as reuniões solenes, que são as reuniões de instalação de legislatura, aquela que a gente viu que acontece lá no dia 1º de janeiro, as realizadas para eleição e posse da mesa e as destinadas à entrega de títulos e comendas. Né? Então, a gente tem a Câmara Municipal muitas vezes entregando títulos, né, de cidadão honorário, comendas, e aí isso tudo vai acontecer em reuniões que a gente vai chamar de reuniões solenes, tá certo? O parágrafo 2º, ele vai dizer pra gente que as reuniões solenes de eleição e posse da segunda mesa será realizada, né, ficou faltando um será aqui, será realizada independentemente de convocação. Flávia, como assim a reunião solene de eleição e posse da segunda mesa? Lembra que durante a legislatura a gente tem 4 anos, um período de 4 sessões legislativas, e que o mandato da mesa da Câmara ela é de 2 anos. Então a gente vai ter lá no início da legislatura a eleição e posse da primeira mesa, só que depois, no meio dessa legislatura, a gente vai ter eleição e posse de uma segunda mesa, que vai acontecer em uma reunião solene. Essas reuniões solenes ocorrerão, respectivamente, às 9 horas do dia 12 de dezembro da segunda sessão legislativa e às 14 horas do dia 1º de janeiro subsequente. Então, a gente tem aqui exatamente quando é que vão acontecer essas reuniões solenes. Elas acontecem independentemente de convocação, por isso que a gente já tem aqui o dia, a gente já tem o horário que essas reuniões solenes elas vão acontecer, tá certo? O parágrafo 3º fala que a pauta das reuniões será distribuída com antecedência mínima de 6 horas. Os vereadores, as vereadoras, eles têm que ter conhecimento do que eles vão discutir ali em cada reunião, né? Então, eles têm acesso a essa pauta das reuniões, não só eles, como toda a coletividade, consegue acessar a pauta dessas reuniões e ela tem que ser distribuída com uma antecedência mínima de 6 horas. E o parágrafo 4º traz aquela questão do recesso do ano, né, no mês de janeiro. A gente já tinha adiantado que a Câmara Municipal de Belo Horizonte ela tem um recesso que acontece no mês de janeiro, tá certo? O artigo 12, ele vai dizer pra gente que as reuniões são públicas e todas as votações são abertas. Então, as votações, elas são abertas e todas as reuniões, elas serão públicas. Qualquer reunião da Câmara Municipal de Belo Horizonte, qualquer pessoa pode acessar, pode assistir, né? Porque essas reuniões, elas são públicas. Você não vai ficar lá dentro do plenário, né? Mas é possível que se assistam essas reuniões de outras maneiras. O artigo 13, ele fala que as reuniões somente serão realizadas com a presença da maioria de seus membros. Então, para que eu tenha a realização de uma reunião, eu tenho que ter a maioria dos membros da Câmara Municipal, tá? Para que ela possa acontecer, para que ela possa ser realizada. O artigo 10, parágrafo 1º, ele traz uma exceção com relação à questão do quórum, né? A questão de quantas pessoas tem que estar ali para a reunião, para a instalação de uma reunião. O artigo 10, parágrafo 1º, ele fala que as reuniões solenes e especiais serão realizadas com qualquer número. Então, em regra, lá no artigo 13, a gente tem que as reuniões, elas só vão poder ser realizadas com a presença da maioria de seus membros, mas as reuniões solenes e especiais, em regra, são realizadas com qualquer número. A não ser, a gente vai ter exceção aqui, em que, então, não vai ser realizada com qualquer número, as reuniões de posse dos vereadores, a eleição e posse da mesa, a posse do prefeito, o vice-prefeito e a eleição da segunda mesa. Nesse caso aqui, nessas reuniões solenes, né, de posse dos vereadores, eleição e posse da mesa, posse do prefeito e vice-prefeito e eleição depois da segunda mesa, eu preciso ter também a maioria dos membros, tá certo? Mas, em regra, reuniões solenes e especiais são realizadas com qualquer número de vereadores, de vereadoras. O artigo 13, parágrafo 1º, ele fala que no horário da reunião, que depende de quórum, será feita a chamada. E constatada a falta de número regimental, o presidente aguardará pelo prazo de 30 minutos até que ele se complete.
Então, se a gente tem aquela regra de que eu tenho que ter a maioria dos membros para a realização de uma reunião, no início da reunião, o presidente ele vai fazer uma chamada, ele vai ver quantos vereadores, quantas vereadoras estão ali. Se não tem o quórum necessário, né, se não tem essa maioria dos membros, o presidente espera pelo prazo de 30 minutos e vai ver, né, até que se complete aquele número ali de maioria dos seus membros. Parágrafo 4º fala que transcorrido o prazo e persistindo a falta de quórum, ou seja, passou 30 minutos, e mesmo assim eu não tenho ainda a quantidade de vereadores ou vereadoras necessário para se realizar uma reunião, o presidente deixará de abrir a reunião e solicitará ao secretário-geral que anuncie a pauta da segunda reunião ordinária subsequente. Então, se transcorreu o prazo, não apareceu vereadores e vereadoras suficientes, o presidente não vai abrir aquela reunião e aí ele solicita ao secretário-geral, né, que como a gente viu também é um integrante da mesa, que anuncie a pauta da segunda reunião ordinária subsequente, né? Então, tudo aquilo que seria discutido ali naquela reunião vai ser discutido depois na outra reunião, né, em uma outra reunião subsequente, tá certo? O artigo 14, ele fala que durante as reuniões, somente poderão permanecer no plenário. Lembra que eu te falei que no plenário não dá para qualquer pessoa ficar. Então, durante as reuniões só podem permanecer no plenário quem? Os vereadores, os servidores em serviço, claro, né? Então, a depender do exercício ali da sua função, se você tiver que estar ali exercendo uma função eventualmente no plenário, claro que você também vai poder estar ali, você é um servidor em serviço da Câmara Municipal. As autoridades a quem a mesa conferir essa distinção, então a mesa da Câmara, ela pode conferir a possibilidade, né, de alguma autoridade estar ali dentro do plenário durante a reunião. Os ex-vereadores também podem estar presentes, podem permanecer no plenário. Os profissionais de imprensa credenciados, né, a imprensa ela cobre, né, claro, tem o costume de cobrir as reuniões de plenário, as reuniões da Câmara Municipal, então os profissionais de imprensa que estejam credenciados podem permanecer no plenário, e o signatário de proposição de iniciativa popular a ser apreciada, este último apenas durante a discussão respectiva. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as diversas proposições que o regimento interno traz, e uma delas é a proposição de iniciativa popular, né, que se baseia lá na lei orgânica do município de Belo Horizonte, que possibilita que a população, né, através de iniciativa popular, eu tenha uma proposição apresentada à Câmara Municipal. No momento em que aquela proposição de iniciativa popular estiver sendo apreciada, o primeiro signatário daquela proposição, né, aquele que primeiro assinou aquela proposição, ele vai poder permanecer também no plenário, tá? Mas lembrando, ele só pode ficar ali durante aquele momento em que está se discutindo a proposição de iniciativa popular, tá certo? O artigo 15, pessoal, ele traz um ponto importante pra gente, que ele vai dizer pra gente como é que a reunião ordinária vai acontecer. Então, aquela reunião que inicialmente começa ali às 14h30, né, como a gente viu em cada dia, ela vai ser dividida em diversas fases. E aí o artigo 15, ele explica pra gente quais são essas fases dessa reunião ordinária. Então, o primeiro ponto é o tempo de duração. A reunião ordinária ela vai ter o prazo de duração de 3 horas e meia. Então, 3 horas e 30 minutos é o prazo, né? O prazo de duração, em regra, para uma reunião ordinária. Claro que tem a possibilidade de prorrogação, a gente vê mais para frente, mas a gente tem aqui, então, o prazo dessa reunião ordinária. E aí, qual que vai ser a ordem da reunião? A reunião ela vai se dividir em diversos momentos. O primeiro momento que a gente tem na reunião é o que a gente chama, né, o que o regimento interno chama de pequeno expediente. O pequeno expediente ele vai durar 10 minutos improrrogáveis. Então, é bem rápido ali, aquele pequeno expediente, são coisas rápidas que tem que acontecer, então são em 10 minutos e esses 10 minutos não podem ser prorrogados. O que vai acontecer durante esse pequeno expediente? A gente vai ter a abertura dos trabalhos, né? Então, conferida ali que teve o quórum, vai se iniciar então a reunião. E aí vão se abrir os trabalhos da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A decisão sobre impugnação de ata, se for o caso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que vai haver a elaboração da ata da reunião. Então, se eventualmente na reunião passada houve uma impugnação da ata da reunião passada, essa discussão, né, essa decisão sobre a impugnação da ata, ela vai acontecer nesse momento. Eventualmente, se não teve impugnação, já vai direto para a comunicação de aprovação de ata, ou tem ali a decisão de uma eventual impugnação e logo depois a gente tem a aprovação da ata, tá? Então, são rápidos aqui esses momentos. Abrir os trabalhos,
analisa se tem alguma impugnação de ata e decide. Se não teve nenhuma impugnação, já aprova a ata da reunião anterior. Se não, decide a impugnação e depois aprova aquela ata, tá certo? Então, ele é chamado de pequeno expediente porque, de fato, ele acontece, né, ali bem rápido, em 10 minutos improrrogáveis. Depois disso, a gente vai ter a ordem do dia. A ordem do dia, né, que a gente vai chamar aqui, o que o regimento vai chamar de ordem do dia, que vai ser o maior período, né, um dos pontos mais importantes aqui da reunião ordinária, que é quando a gente vai ter a discussão e a votação, né, de tudo que seja importante, de todas as proposições aqui, seja de projeto, seja de requerimento, enfim. A ordem do dia, ela vai durar, em princípio, 2 horas. E aí, a ordem do dia, ela se divide em 2 momentos ou em 2 partes. A primeira parte da ordem do dia, ela vai se dar para discussão e votação de proposta de emenda à lei orgânica. Então, eventualmente, se naquela ordem do dia, se naquela pauta ali, a gente tem alguma proposta de emenda à lei orgânica, ela vai ser discutida, ela vai votada, se estiver lá no momento de votação. Vetos a proposições de lei. Eventualmente, se tem algum veto à proposição de lei, ele também vai ser discutido e votado nessa primeira parte da ordem do dia. Outros projetos, né? Então, outros projetos de lei, eles também vão ser objeto aqui de discussão e votação nessa primeira parte da ordem do dia. E depois, as redações finais, nas hipóteses do 156, parágrafo 2º, que é quando a gente tem a apresentação de emendas à redação final. A gente vai falar mais pra frente também dessa redação final, que é quando a gente tem a redação final de uma eventual proposição que já tenha sido, né, passada ali pela reunião, que já tenha sido aprovada, ela vai depois para ter a sua redação final, que é para adequar, né, todas aquelas emendas que eventualmente um projeto recebeu, para a gente ter a redação final daquele, por exemplo, né, projeto de lei. E aí, eventualmente, pode ser que a gente tenha emendas a essa redação final. E se eu tive alguma emenda à redação final, essa redação final ela vai ser discutida aqui nesse momento, na primeira parte da ordem do dia. Feito isso, então, discutido e votado, proposta de emenda à lei orgânica, veto à proposição de lei, projeto, redação final, no caso de emendas à redação, a gente continua na ordem do dia, mas agora numa segunda parte da ordem do dia, em que a gente vai ter algumas decisões. A gente não tem mais aquela discussão e votação, né, daqueles projetos e emendas e etc. Aqui a gente vai ter algumas decisões relativas a requerimentos ou indicações e moções, né? Então, é uma parte que não entra tanto, vamos dizer assim, na função legislativa, da produção legislativa de lei, mas que, sem dúvida nenhuma, é muito importante também, que está dentro, né, do processo legislativo como um todo. Então, nessa segunda parte da ordem do dia, a gente vai ter a decisão sobre requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. A gente tem diversos requerimentos que podem ser apresentados, né, ao longo de todo o processo legislativo, e alguns desses requerimentos têm que ter a deliberação do plenário. Então, esse aqui seria o momento que eles seriam decididos. Os requerimentos sujeitos a despacho do presidente. A gente tem alguns requerimentos que não precisam da deliberação do plenário, mas que o presidente tem que despachar, e aí vai acontecer também nessa segunda parte da ordem do dia. E as indicações e moções para quais foram apresentadas impugnação. A gente vai falar de indicações e moções mais para frente, estão lá no artigo 131, mas a gente tem, então, a decisão sobre essas indicações e moções nessa segunda parte da ordem do dia, tá certo? Feito isso, a gente termina, então, né, essa ordem do dia, que é aquele trabalho que já está ali determinado, né, o que tem que fazer dentro daquela pauta. A gente vai para um terceiro momento, que é o anúncio da pauta da segunda reunião ordinária subsequente, que vai durar ali 5 minutos. Então, vai ser apresentada, né, vai ser anunciada a pauta da segunda reunião ordinária subsequente, para que os vereadores já tomem conhecimento da reunião que vai acontecer, da segunda reunião ordinária que vai acontecer. E, por fim, nós temos uma outra fase que também dura uma boa parte ali do tempo, não tanto quanto a ordem do dia, mas que também dura um tempo, né, razoável e importante, que é o chamado grande expediente. O grande expediente, ele dura 1 hora e 15 minutos. O que vai acontecer no grande expediente? A gente vai ter o pronunciamento dos vereadores e vereadoras sobre assuntos relevantes e a fala de oradores inscritos. Então, além deles estarem ali, né, atuando e votando e discutindo uma proposição, um projeto de lei, por exemplo, eles também têm um momento deles ali, nesse grande expediente, de falarem sobre assuntos que têm algum tipo de relevância. Eles podem se inscrever, né, como oradores. Então, a gente tem aquele momento ali também de fala dos vereadores e das vereadoras que acontece nesse grande expediente, tá certo? E aí, depois, termina-se, então, o grande expediente, termina-se, consequentemente, então, essa reunião ordinária.
tá certo? Que mais, Flávia, que a gente vai ter aqui? O artigo 16, ele vai falar agora da reunião extraordinária, que a gente viu que a reunião ordinária, ela acontece com todo aquele procedimento, com todas aquelas fases que a gente viu. Já no artigo 16, eu tenho a reunião extraordinária, que é aquela que vai acontecer fora daquele dia e horário que já está marcado para as reuniões ordinárias. A reunião extraordinária, ela vai ter também uma duração de 3 horas e meia. O que a gente vai ter de diferença é que o grande expediente, ele tem apenas 30 minutos e é vedado o uso da palavra por orador inscrito. A ideia da reunião extraordinária, gente, é que ela tem um propósito, né, mais específico. Então, nessa reunião extraordinária, a gente vai ter todas as fases, mas o grande expediente, que é aquele momento de fala ali dos vereadores e vereadoras, ele vai ser menor. A gente tem, né, a possibilidade de fala sobre assuntos relevantes, mas aquela inscrição de orador para falar, a gente não tem nessa reunião extraordinária, tá certo? O artigo 17, ele fala sobre essa inscrição dos oradores. De acordo com o artigo 17, a inscrição dos oradores, ela vai se dar até o limite de 2 oradores por reunião. Então, aquela inscrição de oradores que acontece lá no finalzinho, como a gente viu no grande expediente, eu tenho o limite de 2 oradores por reunião. No período, e aí essa inscrição, né, eles fazem no período de 14 às 14h30 no dia da reunião. Então, antes mesmo, né, de se iniciar a reunião ordinária, aqueles oradores que quiserem falar, eles já se inscrevem entre 14 e 14h30, porque é uma fila, né, uma ordem ali de inscrição, para ver se eles vão ter ali aquela possibilidade de fato. Atingido o limite de inscrições, que são, como a gente viu, né, 2 por reunião, será elaborada uma lista suplementar. Então, o Joãozinho foi lá e se inscreveu primeiro, depois a Mariazinha foi lá e se inscreveu segundo, e aí depois a gente vai ter uma lista suplementar de todos os outros vereadores e vereadoras que queriam ali também se inscrever para falar, mas que não conseguiram pegar aquelas 2 vagas para a possibilidade de falar naquela reunião. Em caso de excesso de inscrições, o artigo 17 ele fala que terá preferência o vereador que não houver feito inscrição como titular para as últimas 3 reuniões. É uma forma da gente tentar garantir ali a participação, né, de todos os vereadores e vereadoras, né? Então, se ele não fez a inscrição como titular para falar nas últimas 3 reuniões, ele vai ter ali uma preferência para não ficar sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos vereadores e as mesmas vereadoras se manifestando, tá certo? Então, o artigo 17, ele fala sobre essa inscrição de oradores. Depois a gente vai para o artigo 18, que traz aquelas atas da reunião que eu disse para vocês. De acordo com o artigo 18, serão lavradas atas das reuniões. Então, as atas, elas são justamente para contar, para descrever ali tudo que aconteceu numa reunião. Elas serão publicadas no prazo de 1 dia útil após a realização da reunião. Então, foi realizada a reunião, a equipe técnica, né, vai ter um prazo ali de 1 dia útil para lavrar essa ata de reunião. Se a ata não tiver impugnação, ela vai ser dada como aprovada pelo presidente. Então, se não teve nenhuma impugnação naquela ata, beleza, considera que está tudo certo naquela ata, ok, o presidente, né, vai aprovar, considera-se que o presidente aprovou. Mas pode ser que ela sofra algum tipo de impugnação, e aí a gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer se eu tiver impugnação de ata. O parágrafo 9º, ele vai trazer pra gente que não serão redigidas atas de reunião solene, destinada à entrega de títulos e comendas. Então, aquela reunião solene para entregar títulos, para entregar comendas, elas não têm atas. Também não vão ter atas as reuniões especiais. Então, em regra, as reuniões especiais também não têm a redação de atas. A não ser no caso de reunião especial para comparecimento de autoridades ou reunião especial para comparecimento do prefeito. Eventualmente, se a gente tem uma reunião especial, seja para comparecimento de uma autoridade ou do prefeito, ainda que ela seja uma reunião especial e que, em princípio, não teria a redação de uma ata, a gente vai ter a ata redigida, tá certo? Depois do artigo 18, a gente vai um pouquinho agora, já mudando um pouco de assunto, e falando do exercício do mandato dos vereadores e vereadoras. O artigo 19, ele vai trazer para a gente como é que esse exercício do mandato vai acontecer. Ele vai dizer para a gente que o exercício do mandato inicia-se com a posse, desde que seja prestado compromisso nos termos do regimento.
O regimento ele traz qual é o compromisso que tem que ser prestado pelos vereadores e vereadoras, então eles vão prestar esse compromisso, tomam posse e aí o exercício do mandato começa naquele momento. A posse dar-se-á na reunião do dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislatura, que foi aquele primeiro ponto que a gente viu, aquela primeira reunião que a gente viu lá no artigo 1º. Então, no dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislatura, a gente vai ter a posse dos vereadores e vereadoras que foram eleitos. Eventualmente, pode ser que algum vereador ou vereadora não consiga tomar posse naquele momento. E aí essa posse pode acontecer dentro de 30 dias, a partir da reunião de posse do mandato, a partir da diplomação, se ele for eleito vereador durante a legislatura, ou a partir da convocação, no caso de suplente. Tá? Então, é possível que a gente tenha a posse do vereador ou da vereadora dentro de 30 dias, a partir desses momentos que a gente tem aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 3º, ele fala que o vereador poderá requerer prorrogação do prazo de 30 dias, por uma única vez, pelo prazo máximo de 30 dias. Então, a gente tem aqui um prazo máximo de 30 dias para essa posse, eventualmente ele pode requerer a prorrogação desse prazo por mais 30 dias. Tá certo? Eventualmente, pode ser que nem mesmo nesses 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, ele consiga tomar posse. Vamos imaginar que ele está com um problema de saúde, ou ela está com um problema de saúde que impossibilita o vereador ou vereadora de tomar posse. Então, nesse caso, pode exceder esse prazo de 30 dias prorrogável por mais 30 dias. Se eu tenho uma impossibilidade devidamente comprovada, decorrente de motivo de força maior ou enfermidade grave, a gente pode ter a prorrogação desse prazo aí, além desse prazo que a gente tem aqui no parágrafo 3º.